Polícia Federal quebra senhas e acessa dados de celulares do advogado Frederico Wassef, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro. Hacker Walter Delgatti é condenado a 20 anos de prisão por invadir celulares de autoridades da Lava Jato e vazar mensagens. O julgamento termina hoje e você vai ver também. Após cancelamento de passagens aéreas, ministro do Turismo anuncia sanções para 123 milhas. Presidente Lula chega à África do Sul para a 15ª cúpula do BRICS. Tempestade tropical Hillary cancela aulas e deixa 50 mil pessoas sem energia na Califórnia, nos Estados Unidos. Seleção espanhola conquista o primeiro título da Copa do Mundo Feminina do Futebol com uma vitória sobre a Inglaterra. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O hacker Walter Delgatti Neto foi condenado a 20 anos e 1 mês de prisão na Operação Spoffing, que investiga vazamento de conversas de autoridades ligadas à Operação Lava Jato. O Ministério da Defesa prepara uma sindicância para apurar as responsabilidades dos militares que se reuniram com o hacker Walter Delgatti. Em depoimento à CPMI do 8 de janeiro, Delgatti afirmou que esteve em 5 oportunidades na pasta e que entrou pela garagem do prédio. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, enviou na sexta-feira um ofício ao delegado-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, solicitando os nomes que foram citados pelo hacker em seu depoimento. Delgatti disse à Polícia Federal e à CPMI do 8 de janeiro que esteve no ministério a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para se encontrar com os militares que participavam da Comissão de Transparência Eleitoral. Múcio e os comandantes das Forças Armadas estiveram reunidos com o presidente Lula no sábado por pouco mais de 1 hora e o ministro da Defesa garantiu a Lula que a intenção das Forças Armadas é punir militares da ativa que tenham se envolvido com uma tentativa de golpe. A Polícia Federal conseguiu acessar os dados de 4 celulares de Frederico Wassef, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, apreendidos na semana passada. Segundo investigadores, o advogado não forneceu as senhas dos aparelhos, mas com técnicas de perícia foi possível ter acesso às informações. Com a quebra das senhas, os peritos da PF passarão a analisar o conteúdo das mensagens e arquivos existentes no aparelho. Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal já se posicionaram no julgamento que deve tornar a deputada Carla Zambelli ré por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. A corte tem 9 votos a favor do recebimento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra a parlamentar. O ministro Nunes Marques se posicionou pela rejeição da denúncia. Já André Mendonça avaliou que não cabe ao STF analisar o caso. Mesmo com os posicionamentos dos 11 ministros, o julgamento no plenário virtual da corte ainda não terminou. O caso estará em análise até às 23 horas e 59 minutos desta segunda-feira e até o encerramento, os magistrados podem mudar de voto, solicitar mais tempo para análise do tema ou levar a denúncia para a sessão presencial da Corte. O presidente Lula já está em Joanesburgo, na África do Sul, onde participa da 15ª cúpula dos BRICS, que começa amanhã. Além do Brasil e da África do Sul, compõem esse grupo a Rússia, a Índia e a China. Lula chegou a Joanesburgo por volta das 10 da manhã no horário local, acompanhado da primeira-dama Janja da Silva e da ex-presidente Dilma Rousseff, que é a atual presidente do Banco do BRICS. Lula foi recebido por representantes de 11 etnias sul-africanas. A cúpula, que começa amanhã, será o primeiro encontro presencial em 4 anos. Com a pandemia, o encontro acontecia virtualmente. Um dos principais assuntos a ser discutido nesse encontro será a ampliação do bloco econômico.
Entrada de novos países no grupo, medida que precisa ter a aprovação de todos os componentes que integram os BRICS. A adoção de uma moeda única e a guerra na Ucrânia também estão na pauta. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não irá para a África do Sul porque corre o risco de ser preso pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra contra a Ucrânia. O governo federal cobrou esclarecimento da 123 Milhas por cancelamento de viagens. A notificação deve exigir que a empresa crie um canal de comunicação de fácil acesso e pronta resposta com os clientes. Na sexta-feira, a 123 Milhas suspendeu os pacotes e a emissão de passagens da linha promocional. A medida afeta viagens vinculadas ao produto promo para o período de setembro a dezembro de 2023. A notificação do governo federal deve exigir da empresa que crie um canal de comunicação de fácil acesso e pronta resposta com os clientes. Depois que anunciou a suspensão das emissões de passagens aéreas e pacotes, a operadora contornou o problema com reembolso em forma de vouchers, que tecnicamente poderão ser usados para consumo dentro da plataforma pelos clientes com viagens nesse ano e a partir de 2024. O Procon de São Paulo notificou hoje a empresa. O órgão de defesa do consumidor quer que a agência explique as razões para o cancelamento de pacotes que seriam utilizados entre os meses de setembro e dezembro. O Procon notificou a empresa 123 Milhas para que preste esclarecimento sobre os últimos acontecimentos do final de semana. A empresa noticiou que não vai cumprir as promoções de setembro, oferecendo para o consumidor um crédito, um voucher, para que ele pudesse adquirir outros produtos da empresa. Nós notificamos querendo saber a postura da empresa oficial, se é isso mesmo, uma vez que ela fez uma nota à imprensa, então nós queremos o registro oficial, queremos entender a postura da empresa, o que levou ela a ter essa condição, como ela informou para o consumidor, bem como entender se ela pretende manter essa condição ou se ela vai reaver o seu posicionamento. O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou na tarde de hoje que o governo adotou uma série de sanções após a 123 Milhas anunciar o cancelamento de passagens. A pasta já suspendeu a empresa de um cadastro nacional do setor que possibilita a aquisição de empréstimos e financiamentos por meio de bancos oficiais com linhas de crédito ligadas ao governo. E mudando de assunto, olha só, a proposta de limitar as compras parceladas sem juros em até 6 vezes causou um grande descontentamento entre consumidores e comerciantes do país. A repercussão negativa fez o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mudar o tom do discurso. Ele afirmou que nenhuma decisão precipitada será tomada. Após declarações sobre acabar com o rotativo do cartão de crédito, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, enfatizou que nenhuma das partes quer que as decisões tomadas tenham um impacto abrupto no consumo da população. Campos Neto reforçou a relevância do parcelamento sem juros para a economia, esclarecendo que o objetivo é controlar seu crescimento acelerado e desaconselhar os parcelamentos muito longos. Ele acrescentou que a ideia não é acabar com a modalidade do parcelado, mas sim encontrar meios de evitar o crescimento desenfreado. Campos Neto ainda destacou o parcelamento de compras sem juros como muito importante para a atividade econômica e garantiu que ninguém propôs, em nenhum momento, acabar com o parcelado. Segundo ele, a ideia que estava sendo discutida é como fazer para que isso não continue crescendo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é contra alterar as regras do parcelamento sem juros, possibilidade mencionada por Campos Neto. O ministro acredita que isso poderia prejudicar lojistas e consumidores que estão pagando as contas em dia. O crédito rotativo é uma modalidade que permite ao cliente transferir o débito de um mês para o outro, caso não liquide a fatura total, e possui taxas anuais que ultrapassam 450%. Além disso, apresenta uma inadimplência alarmante, de cerca de 50%. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira após um dia de agenda fraca no mundo todo. Investidores repercutiram a divulgação de mais um boletim Focus e monitoraram a ida do presidente Lula à África do Sul.
A moeda norte-americana avançou 0,22% e encerrou o dia cotada a R$ 4,97 na venda. O Banco Central da China anunciou hoje a redução na taxa de juros do país. A medida é uma alternativa para tentar reverter a crescente desaceleração econômica no período pós-Covid. A economia do país foi abalada recentemente pelas incertezas no mercado de trabalho e por uma economia mundial em desaceleração, o que afeta a demanda por produtos chineses. O Banco Popular da China anunciou a redução da taxa preferencial de empréstimos de um ano, a LPR, de 3,55% para 3,45%. O índice serve como um ponto de referência para os empréstimos corporativos. A LPR há 5 anos, utilizada para estabelecer o preço das hipotecas, permanece em 4,2%. Monitoradas de perto pelos mercados, as duas taxas estão nos menores índices históricos. A medida anunciada nesta segunda, contrária à tendência de aumento das taxas de juros dos bancos centrais ao redor do planeta, tem o objetivo de estimular os bancos comerciais a conceder mais empréstimos com taxas mais acessíveis. A aguardada recuperação pós-Covid, depois da suspensão das restrições de saúde no fim de 2022, perdeu ímpeto nos últimos meses. Os números fracos divulgados nas últimas semanas aumentaram a pressão para que as autoridades apresentem um grande plano de recuperação, mas as pessoas que comandam a política econômica em Pequim continuam relutantes. A desaceleração econômica deixa em risco a meta de crescimento estabelecida pelo governo, de cerca de 5% para 2023. Caso o objetivo não seja alcançado, o país vai registrar uma das menores taxas de crescimento anual em décadas, sem considerar o período de pandemia. E veja a seguir. Tempestade tropical Hillary cancela aulas e deixa 50 mil pessoas sem energia na Califórnia. E ainda, a seleção espanhola conquista o primeiro título da Copa do Mundo Feminina, com vitória sobre a Inglaterra. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E nos destaques internacionais, nos Estados Unidos, o ciclone tropical Hillary avança pelo estado da Califórnia e provoca fortes chuvas e inundações. Além dos temporais, a Califórnia ainda enfrentou um terremoto em uma região próxima de Los Angeles. Com ventos de até 95 km por hora, a tempestade Hillary surpreendeu parte da população que no mês passado já havia enfrentado uma onda de calor extrema. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou o estado de emergência. O Centro Nacional de Furacões alertou para enchentes com o risco de mortes. Várias partes de Los Angeles ficaram debaixo d'água e pelo menos 50 mil pessoas ainda estão sem energia no estado. No condado de São Bernardino, no leste de Los Angeles, a população de 5 cidades recebeu ordem de retirada. Centenas de voos foram cancelados e as aulas em São Diego e Los Angeles estão suspensas. Em meio a esse cenário, um terremoto de magnitude 5,1 atingiu o condado de Ventura. Ainda não há um balanço de vítimas. Antes de chegar à Califórnia, a tempestade atingiu a costa do México no domingo, causando alagamentos e a morte de uma pessoa, além do fechamento de praias. Depois de uma campanha marcada pela violência, os equatorianos foram às urnas para escolher um novo presidente. A candidata de esquerda, Luísa González, e o empresário Daniel Noboa vão disputar o segundo turno das eleições presidenciais do Equador, previstas para 15 de outubro. Luísa González, candidata do ex-presidente socialista Rafael Correa, vai enfrentar Daniel Noboa, filho de um dos homens mais ricos do Equador e que foi a surpresa do primeiro turno. Os dois foram os mais votados nas eleições de domingo, com 33% para Luísa e 24% dos votos para Daniel.
O candidato que substituiu o ex-jornalista Fernando Villavicencio foi Christian Zurita, seu melhor amigo e parceiro de reportagens, que revelaram grandes escândalos de corrupção. De acordo com a apuração preliminar, ele ficou em terceiro lugar com 16% dos votos. Gonzalez e Noboa vão protagonizar um novo confronto entre esquerda e direita. Este é o terceiro duelo consecutivo do tipo no pequeno país de 18 milhões e 300 mil habitantes. E de volta ao Brasil, vamos agora direto ao Rio de Janeiro com mais informações desta segunda-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Uma ótima semana para todos que acompanham o Jornal das 18h30. Olha, o governo do Rio estabeleceu um bônus para policiais que apreenderem fuzis no estado. Cada apreensão vai render R$5 mil aos policiais civis e militares. Essa medida faz parte de um sistema de metas que foi criado em 2009 com o objetivo de reduzir a circulação desse tipo de armamento no Rio de Janeiro. Só em janeiro foram pagos mais de R$36 milhões aos agentes, referentes a 2021 e ao primeiro semestre de 2022. Agora, essa decisão já está publicada no Diário Oficial. E uma miniatura da cidade do Rio está fazendo sucesso na Alemanha. A maquete tem 46 metros quadrados e está instalada no Museu das Miniaturas em Hamburgo, na Alemanha. A obra levou mais de 60 mil horas para ser construída e é integrada a um sistema de computadores que dão vida ao cenário, que é completamente automatizado. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigada e um ótimo início de semana para você. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. E olha só, pelo menos 7 pessoas morreram em um grave acidente de ônibus com torcedores do Corinthians. O veículo seguia para Taubaté, em São Paulo, após uma partida de futebol do Corinthians contra o Cruzeiro, quando capotou na rodovia Fernão Dias, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os corpos dos torcedores foram velados na tarde de hoje no interior de São Paulo. O ônibus com torcedores do Corinthians capotou na rodovia Fernão Dias na madrugada deste domingo, em Igararé, na região metropolitana de Belo Horizonte. O veículo seguia para Taubaté, em São Paulo, após um jogo contra o Cruzeiro. Dos 43 passageiros, 36 ficaram feridos, sendo um em estado grave. 6 deles recusaram atendimento médico e 27 foram conduzidos por unidades de resgate do Corpo de Bombeiros, Artéries Fernão Dias e a Polícia Militar. Um helicóptero da PM precisou usar uma tecnologia de visão noturna para socorrer uma vítima. O vídeo mostra o resgate. O helicóptero pousou na estrada para prestar socorro para um dos feridos. Os militares do Comando de Aviação da Polícia Militar de Minas Gerais utilizaram óculos de visão noturna para resgatar as vítimas do acidente. Antes do veículo tombar, testemunhas informaram que estava quase todo mundo dormindo, mas alguns perceberam que ele estava rápido demais e pediram para o motorista diminuir. Foi quando o motorista gritou que tinha perdido o freio. Começou então a gritaria e todos acordaram. Logo depois, o veículo capotou, segundo relato de torcedores ao Corpo de Bombeiros. Após o capotamento, sobreviventes relataram que os passageiros começaram a tentar sair pela janela e ajudaram a puxar outros torcedores, mas alguns ficaram presos nas ferragens. A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que o ônibus estava irregular. Segundo a agência, o veículo não possui registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Minas Gerais. E chegou a hora de falar de futebol. E quem traz todas as novidades do Campeonato Brasileiro é o Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Boa noite a todos que assistem ao Jornal das 18h30. Começou o retorno do Brasileirão e a 20ª rodada serviu para diminuir um pouco a distância do líder Botafogo para os adversários. O alvinegro carioca segurou São Paulo no Morumbi. Ou melhor, o paredão Lucas Perry fechou o gol e não permitiu a vitória do tricolor paulista. O Glorioso somou 1 ponto e agora tem 48 na classificação. Quem está atrás na tabela se deu bem no fim de semana. O Palmeiras venceu fora de casa com time misto Cuiabá por 2-0. O Verdão é o vice-líder com 37 pontos.
O Flamengo sofreu contra o Curitiba no Couto Pereira, mas levou os 3 pontos no finzinho, com um golaço de fora da área do Gerson. O placar ficou 3-2 para o rubro-negro carioca, que é o terceiro colocado. Logo depois veio o Fluminense, que ganhou do América Mineiro de virada por 3-1 no Maracanã. A parte de baixo da tabela também foi movimentada. O Bahia goleou o RB Bragantino por 4-0 na Fonte Nova. O Santos, com a torcida de volta à Vila Belmiro, bateu o Grêmio por 2-1 em grande atuação do Baixinho Soteldo. O gol de virada, pode conferir, foi inacreditável. Debaixo de forte chuva no Rio de Janeiro, com um gramado em péssimas condições, o Vasco contou com o apoio da torcida para passar pelo Atlético Mineiro. 1-0. É isso aí, eu fico por aqui. É com vocês, Juliana e Maria Alice. Boa noite a todos. Muito obrigada, Léo. Uma ótima noite. Obrigada, Léo, pelas informações. E ainda falando sobre futebol, olha só, diante de 75 mil espectadores em Sydney, na Austrália, a seleção espanhola conquistou a Copa do Mundo Feminina de Futebol com uma vitória sobre a Inglaterra. É isso mesmo. E a primeira edição do torneio, com 32 seleções, foi sucesso de público. A Espanha se sagrou campeã da Copa do Mundo Feminina neste domingo. La Roja derrotou a seleção da Inglaterra por 1-0 em uma final histórica e garantiu seu primeiro título mundial na categoria. As espanholas também levaram os prêmios de melhor jogadora do torneio para a meio-campista Aitana Bonmati e melhor jovem jogadora para a atacante Salma Paraluelo. Foi uma grande noite, realmente inesperada. Conseguimos os ingressos ontem, então foi ótimo ver a Espanha em Sydney. Tenho muito orgulho das meninas, foi uma partida muito boa. A 9ª edição da Copa do Mundo Feminina, sediada na Austrália e na Nova Zelândia, foi a primeira com 32 seleções participantes. Na edição anterior, disputada na França em 2019, foram 24. O Mundial foi marcado por estádios cheios e recordes de público. Para a final, quase 75 mil torcedores lotaram o Stadium Austrália. Parabéns, hein? Que jogaço. Pois é, parabéns a todas as espanholas. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.